Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de junho de 2025, começando aqui este nosso, por que não, almanaque. Eu estou com essa palavra na cabeça, porque eu estava assistindo agora de manhã um vídeo curtinho de um canal chamado Vox, que aliás eu contribuo todo mês, como alguns super raríssimos, 14 na verdade, contribuem todo mês para a subsistência do Radinho. E eles estavam falando sobre alguma coisa efetivamente marginal. Efetivamente marginal. Marginal, aliás, é engraçado porque eu, quando era garoto, quando era adolescente, eu morria de rir com a revista Mad, e a revista Mad tinha vários desenhistas famosos tal, e um deles se chamava Aragonés, e o Aragonés ele fazia umas historinhas, umas piadinhas, umas charges absolutamente geniais, muito sintéticas, né, muito resumidas, muito poderosas, mas ele colocava sempre isso na margem das páginas, né? Era marginália, eram as marginais do nosso amigo Aragonés. E é muito interessante porque isso não é, obviamente, uma invenção dos anos 60, né? Esse tipo de ilustração nas margens, ela vem dos manuscritos medievais. Esse vídeo da Vox sobre marginalia não é exatamente sobre personagens que estão vivendo uma vida de crime, pelo contrário, é justamente sobre esse tipo, um certo tipo de ilustração, normalmente meio surreal, normalmente é difícil de entender, às vezes até obsceno, às vezes escatológico, né? Tem umas coisas de louco, mas você está lendo ali uma história e tem uns desenhinhos nas bordas, naqueles filetinhos que você não tem, bom, que pelo menos para o olhar atual, olhar contemporâneo, eles não fazem mais tanto sentido assim. Eles até apresentam uma tese, parece que um tema recorrente nessas marginálias, né, de iluminuras medievais, são lesmas, são caracóis com aquela casquinha em espiral assim, não é? Aquelas lesmas aparecem em todo lado e normalmente elas aparecem combatendo cavaleiros, né? Cavaleiros ali com armadura, lanças, espadas, né? Capacetes, elmos, combatendo lesmas, combatendo caramujo, acho que essa é a palavra, caramujo. E a tese ali é que esses caramujos combatendo cavaleiros fortemente armados eram, na verdade, uma metáfora para um determinado povo que tentou invadir a Itália, invadiu, né, tanto que na Itália tem uma região chamada Lombardia, né, eram povos de origem germânica, Carlos Magno deu uma surra neles, eles acabaram perdendo um pouco de status, acabaram meio virando piada, e talvez a maneira pejorativa de você se referir a um lombardo, não é? Lombardi obviamente tem o Lombardi do Silvio Santos também, não é? Mas aos lombardos você chamá-los de carmujos, não sei exatamente por quê. Mas eu gostei dessa história da marginália, já explico um pouco por quê. Bom, explico agora. Eu tinha um professor na ECA que carinhosamente me chamava de marginalzinho, não que eu tivesse algum hábito criminal, assim, do ponto de vista policial ou jurídico condenável, não, mas acho que é porque eu insistia numa coisa de contracultura, eu insistia e persistia numa certa resistência ao mainstream, né, com um certo gosto pela produção marginal de cinema, produção marginal de literatura, era nesse sentido. Não é? Então, acho que essa questão de marginália me fez lembrar disso, obviamente me faz lembrar também de um artista brasileiro também digno de menção aqui, que é o Hélio Oiticica, tem um pôster, um cartaz dele muito famoso que diz seja marginal, seja herói, o que eu acho que nessa cultura mainstream de polarização, você ser minimamente humanista é um tipo de marginalidade bastante heróica, não é mesmo? Mas voltando aqui, o que me chamou a atenção logo no começo do vídeo do Vox é que esse vídeo bacaninha aí sobre as iluminuras, ele estava dentro de uma editoria ali chamada de Almanac. Eu falei, puxa, será que o Radinho é um almanac? Né? Eu fiquei bastante intrigado, porque Almanac para mim tem várias coisas curiosas, né? Mas aí eu fui perguntar primeiro para o Claude, que é um desses robôs como o ChatGPT, e depois para o próprio ChatGPT, sobre a origem do termo almanac.
e eu vou comentar com vocês rapidamente. Almanaque parece, obviamente, uma palavra árabe, talvez seja de origem árabe, porque em princípio almanaque quer dizer alguma coisa como calendário, mas os árabes que foram pioneiros, na verdade não, na verdade desde o Egito Antigo, né, você tinha, mesmo na Babilônia também, de vez em quando os caras colocavam lá umas publicações nos muros, né, nas paredes, com o calendário das cheias, com previsões de quando que as colheitas iam acontecer. Era um serviço de utilidade pública, com informações de caráter agrícola, né? Você tinha ali informações para ajudar os agricultores, para ajudar quem estava lidando com as plantações, sobre algum tipo de regularidade, né? Então está lá, então os egípcios começam com isso, a Mesopotâmia também, no mundo árabe, que imagina, o mundo árabe nos bons tempos do islamismo, antes do islamismo rejeitar completamente qualquer tipo de pensamento científico, desculpa, estou sendo um pouco preconceituoso aqui, mas é que efetivamente você tem um período dourado de pesquisa, logo que o islamismo começa a ter acesso às bibliotecas do mundo clássico, você tem ali o mundo árabe traduzindo textos que estavam perdidos. Aliás, se não fossem por esses primeiros sábios eruditos islâmicos, muçulmanos, né, não teríamos renascimento. Quem realmente ressuscitou toda a filosofia, a matemática, o pensamento dos gregos e dos romanos foram os árabes, porque o catolicismo tinha jogado tudo debaixo de uma pá de cal, não é? Então a gente tem que agradecer aqui, mas esse foi um momento do islamismo que não durou muito tempo, né? Dali a pouco as batalhas começaram a tomar um rumo que ninguém estava entendendo muito bem. Quem mandou a gente estudar filosofia? Daí isso deve ser uma punição divina, vamos voltar para o obscurantismo. Bom, então realmente teve uma fase áurea. Não estou negando aqui que existam hoje cientistas e pesquisadores e políticos muçulmanos que são realmente gente progressista, certamente sim, devemos muito a todo mundo, mas é que do ponto de vista, não sei, posso estar sendo, na verdade, superficial aqui, mas é que eu estou me lembrando desse período áureo, né, daquelas casas do saber que tinha em Bagdá, que tinha em Damasco, que tinha, né, que hoje a gente chamaria de Espanha e Portugal. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Tanto é que uma das referências que o ChatGPT aponta para uma das versões ocidentais desses almanaques árabes surge justamente em Toledo. Toledo, que era uma cidade que, imagina, foi dominada ali pela conquista. Não é? Mas, voltando, no mundo árabe você tinha uma coisa chamada Zij, não chamava almanaque, chamava Zij, que era justamente uma compilação daquilo que eles sabiam sobre datas, sobre luas, fases da lua, sobre estações, sobre conhecimentos úteis para quem está lidando com a agricultura. Então, talvez a palavra almanaque tenha sido justamente, não digo um plágio, né, mas uma maneira do mundo ocidental imitar essa ideia, copiar essa ideia do mundo árabe, e para dar um toque meio de árabe, coloca ali uma palavra que parece árabe, né? Então talvez almanaque não seja a palavra original desde o começo, né? Mas voltando aqui, os primeiros almanaques, e é lógico, Gutenberg vai se envolver com isso, vai fazer sucesso e tal, eles eram isso, uma ferramenta útil de referência. Graças à magia da edição tive que fazer um pequeno corte aqui, porque o interfone tocou, mas voltando, obras que servissem de referência para uma população que não tinha fontes fáceis ou fontes acessíveis de um conhecimento sólido, né? Então era uma maneira de você disseminar um conhecimento útil, a palavra útil aqui é fundamental, útil, instrumental, né, que pudesse ser usado no dia a dia por quem está produzindo alimentos, por quem está planejando ali sua plantação e tal. Então, almanaques surgem, acho que em todas as suas encarnações, por assim dizer, né, eles surgem justamente como um guia de referência que seja confiável, que seja seguro e que seja essencialmente útil. O que é interessante é que o almanaque ele acaba tendo também esse formato, esse papel que é útil e que é muito popular, que vai ser produzido em grande escala depois que a gente consegue otimizar o processo de impressão.
ele vai servir também para divulgação de algumas ideias. Então, por exemplo, o Benjamin Franklin, que é um iluminista americano, ele vai criar um tipo de almanaque, ele vai usar um pseudônimo, acho que é Richard Saunders, alguma coisa assim, e ele vai fazer um almanaque que chama Poor Richard's Almanac, é um almanaque, como se fosse um almanaque popular, não é? Em que ele vai dar uma série de informações úteis, mas ele vai colocar ali já uma série de pílulas de conhecimento, ou pelo menos de iluminismo, de razão, né? Pequenos ataques ali contra a superstição, porque veja, muitos dos almanaques antes vinham com horóscopo, muitos dos almanaques antes vinham com crendices, vinham com simpatias, né? Então, com o iluminismo começando a decolar, alguns personagens, e aqui o Franklin é um desses, ele vai aproveitar esse canal, que é um canal de grande difusão, que vai estar caindo nas mãos de muita gente que não tem acesso a outras fontes tão úteis assim de referência. Ele vai ali usar aquilo meio como um cavalo de Troia, justamente para colocar conhecimento, não só um conhecimento, uma nova visão de mundo, né? Tentando olhar o mundo que o cerca, a natureza, não como uma coisa misteriosa, não como uma coisa sujeita a caprichos de divindades múltiplas e com humor imprevisível, mas colocando aquilo como algo dentro do seu controle, né? Algo que você consegue entender. E eu vou pegar, bom, isso talvez isso seja até uma boa analogia aqui com o que eu estou fazendo com o radinho, né? Eu estou sempre tentando trazer aqui algumas informações, ou pelo menos algumas descobertas, alguns caminhos, né? Algumas pesquisas que, para mim, parecem promissoras, que parecem abrir novas perspectivas para o conhecimento, para a saúde, para uma sociedade mais digna. Aliás, hoje o Edu Lira, que é um cara que eu respeito bastante, admiro bastante, do Gerando Falcões, ele falando em dignidade, ele fez ali um post que eu achei bacana, repliquei em todas as minhas redes, que o contrário de pobreza, que não é riqueza, o contrário de pobreza é dignidade, né? Que a gente tem que lutar por uma sociedade onde todos tenham dignidade. Eu achei isso muito bacana. Isso eu acho que de uma certa maneira nesses almanaques iluministas estava mais ou menos por ali também, né? Como é que você cria cidadãos que tenham discernimento, que possam fazer uma sociedade bem informada, que tome decisões racionais, e obviamente o projeto não funcionou, e eu vou conectar isso daqui a pouquinho com uma história parecida, né? De tentativa de iluminação das massas que efetivamente virou pizza. Não é? Mas tem uma questão que eu vou compartilhar também, que foi uma conversa com o ChatGPT, já que a gente estava falando aqui de superstição, entendimento do mundo. Num certo momento eu fiquei um pouco encasquetado, porque eu comecei a indagar se todas as religiões achavam que a vida era um calvário ou se havia alguma alternativa. Porque, convenhamos, se a gente prestar atenção, né, em boa parte das crenças e mesmo algumas filosofias, a nossa existência na Terra parece algum tipo de punição. É um perrengue. Por que é um perrengue? Aí varia. É porque você, sei lá, a humanidade cometeu um pecado original. Então, já que houve o pecado original, né, agradeço, acho que, se não me engano, foi Agostinho que veio com essa teoria simplesmente nefasta, horrível, né, com consequências pavorosas por centenas e centenas de anos de tristeza, sofrimento e penúria. Mas, bom, pois bem, então de repente a vida nesse plano, a gente estava num paraíso maravilhoso, que ninguém precisava fazer nada, né? E aí agora a gente tem uma vida de penúria, sofrimento, incerteza, dor, envelhecimento, sei lá o que, Joanete, tudo por causa do pecado original. Você pode ter outras filosofias, outras crenças também. O zoroastrismo vai dizer que, veja, o mundo tem lá uma entidade que é a entidade do mal e que promove tudo que é negativo nessa vida, então a gente tem que combater, a luz combate as trevas. Ou então você pode ter
algum tipo de pensamento envolvendo algum, sei lá, karma, ou você está pagando pecados anteriores e você já vem para essa terra sabendo que vai ser uma série de provações. Então, mais ou menos como se fosse assim, nascer e viver nesse planeta que eu pessoalmente acho uma bênção, eu pessoalmente acho um milagre, né? Então vira um tipo de castigo, né? Vira algum tipo de punição, porque essa vida, em princípio, ela é só dor, ela é só sofrimento. E, aliás, eu me lembro de ter visto uma vez uma pessoa bastante destacada da indústria criativa digital, né? Aproveitar uma ocasião em que ele estava falando para um público bastante selecionado, para de repente ventilar uma coisa dessas que eu não esperava de alguém tão jovem e tão bem-sucedido, dizer que o nosso corpo é um corpo de dor e que sim, a vida é uma vida de provação. Né? O que eu achei muito estranho, eu falei, ele é muito novinho para estar com alguma dor nas articulações, eu acho que as cartilagens dele ainda devem estar funcionando bem, não é mesmo? Eu não entendi, mas é que é isso, é que muitas filosofias, muitas religiões, elas têm essa pegada. Né? Esse mundo é um mundo inferior, esse mundo é um mundo imperfeito, esse é um mundo em que a gente veio aqui para sofrer, ninguém sabe exatamente por quê, né? A resposta você vai ter que morrer para descobrir, mas aí você não vai poder contar para ninguém. Né? Então eu estava um pouco inquieto com essas questões e eu perguntei para o ChatGPT e ele me lembrou, para minha alegria, né, que algumas civilizações tinham uma pegada um pouco mais positiva, muito mais positiva. Né? Desde o taoísmo chinês, em que não bota culpa nenhuma no mundo, quer dizer, o mundo tem uma harmonia natural que a gente tem que reaprender a seguir. Você tem povos originais que têm toda uma relação mágica com a natureza, mas a natureza, ela é, em princípio, maravilhosa e mágica, não é nada que está necessariamente querendo te sacanear, não é? Mas aí ele vai, em algum momento, o ChatGPT sugeriu filósofos. A primeira coisa que acho que ele sugeriu ali foi Nietzsche. Nietzsche, em algum momento dos seus... Porque vamos pensar, vamos primeiro assumir aqui que muitas vezes a gente pensa num filósofo, numa escola de filosofia, como se fosse um teorema matemático. Não, um filósofo é um cara que ao longo da sua vida foi tendo ideias e essas ideias foram mudando, então o Nietzsche de 20 anos não é o mesmo Nietzsche dos 40 anos, então é até difícil você tentar forçar uma consistência, uma coerência que não necessariamente existe. Então, quando a gente vai falar da filosofia do Spinoza, bom, Spinoza nem se fala porque esse era um pessimista, esse sim achava que a vida era tudo, era um absurdo, era tudo uma ilusão, né, que isso daqui é uma piada de mau gosto. Né? O Nietzsche se contrapõe ao Spinoza quando ele, num certo momento, fala, cara, eu descobri que as coisas são como são e elas têm uma razão de ser, que é tudo concreto, não existe nada sobrenatural, não existe um outro mundo, não existe um Deus, não existe nada. Não é, eu aprendi a amar o que acontece, aprendi a aceitar o mundo, porque o mundo não é nem justo nem injusto, o mundo é o mundo. Não é? Quem sou eu para ficar colocando valores naquilo que é muito maior do que eu? Não é? E aí o Nietzsche vem com a ideia de amor fati, amor aos fatos. Tudo que acontece, ele abraça. Né? Tudo que acontece, ele assume como necessário. E ele vem com aquela ideia que é bastante desafiadora, que é a ideia do eterno retorno. Né? É como que se você soubesse que você teria que viver a sua vida exatamente do mesmo jeito, fazer todas as suas escolhas, se você tivesse que fazer isso 1 milhão de vezes ou por toda a eternidade, repetindo, 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 que escolhas você faria? Você faria aquelas escolhas meia boca, aquelas escolhas vergonhosas, aquelas escolhas bunda mole, ou você faria aquelas que aumentariam sempre a sua potência? É uma provocação. A ideia do eterno retorno, como é que seria uma vida digna de ser vivida inúmeras vezes, não é? É uma provocação interessante, mas e aí ele cita na sequência também alguém que o ChatGPT achou que fosse um pouco mais positivo, que é o Camus, o escritor existencialista francês, né, que vai dizer que, olha, é o seguinte, o mundo é absurdo e é isso aí, e eu vou viver o absurdo do mundo e não vou sofrer por causa disso. Mas aí eu fiquei pensando com os meus botões e falei, desculpa, ô ChatGPT, vamos lá, o mundo é absurdo ou simplesmente nós, pela maneira como a nossa evolução
construiu a nossa consciência, a nossa cognição, os nossos sentidos, a nossa percepção, a gente tem uma cognição limitada, a gente tem uma percepção limitada, a gente tem sentidos limitados, né? Então, vamos lá, achar que o mundo é absurdo porque a gente não entende, talvez a culpa não seja do mundo, o mundo não é absurdo, pelo contrário, né? Mas é simplesmente o nosso entendimento que é curto, o nosso entendimento que não dá conta. O que me faz lembrar, obviamente, aqui de física quântica, que por mais que a gente quebre a cabeça, não faz sentido nenhum, mas não faz sentido nenhum não porque a física quântica seja absurda, sim, mas é simplesmente porque a nossa intuição é uma intuição curtinha, é uma intuição que evoluiu para a gente escapar da onça, né? Uma intuição que evoluiu para a gente eventualmente conseguir se reproduzir de uma maneira, sei lá, satisfatória, né? Mas não necessariamente a gente nasceu equipado com os nossos sentidos para perceber a grandeza toda das conexões todas do universo, né? A gente, semana passada, concluiu justamente com essa ideia de que os conceitos que o nosso cérebro cria e que estão associados, inclusive, a alguns neurônios, né? Tem neurônios que são associados a alguns conceitos, é a melhor solução que o cérebro conseguiu, dada a sua limitação de energia, limitação de tempo, limitação de tamanho, né? Então, vamos generalizar, vamos simplificar e vamos criar aqui algum tipo de compressão, porque o cérebro não dá conta. Então, em cima dessa conclusão que a gente teve na semana passada, né, de que aquilo que a gente fica achando que a lógica humana, os conceitos, são alguma ferramenta poderosíssima, não, é só o jeito que a gente descobriu para lidar com a nossa incompetência natural, né? A gente não consegue simplesmente absorver mais ou entender mais, além de um certo volume, além de um certo ponto. Então, é muito curioso, porque nessa hora o ChatGPT, ele virou um pouco a chavinha, falou, olha, você tem razão, e talvez quem tenha entendido um pouco melhor essa história toda é o Zen budismo. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu nunca entendi por que, né, aquela intuição do budismo, se bem que, veja lá, muitas vertentes do budismo também olham esse mundo como se fosse um mundo de sofrimento, né, em que você tem que transcender esse mundo, ficar meditando que nem um louco, porque se você viver nesse mundo, você vai sofrer o tempo todo. O que eu também acho que não é uma visão muito positiva da natureza nem da existência. Mas quando ele vai falar do Zen, ele vai falar justamente de uma coisa que o Zen faz o tempo todo, que é tentar provocar você com relação às próprias perguntas, né? Muitas vezes a pergunta que você faz é que é absurda, não é a resposta. É a pergunta que é errada, a pergunta que não procede, a pergunta é você tentando cobrar sei lá, alguma coisa como se o mundo te devesse alguma coisa, né? Como se a realidade fosse incompleta. E que o Zen está sugerindo, falou, cara, na boa, o mundo é como é, né? O mundo é perfeito, não falta, ao mundo não falta nada, né? Tudo absolutamente se explica sozinho, né? Agora, se você não consegue fazer uma pergunta decente, né? Se você insiste em perguntas relativamente equivocadas, né? Então o problema é seu, né? Get over it, como se diz em inglês, né? Saia dessa. Então eu vou dar o link aqui para quem estiver interessado nessa questão, porque eu acho que isso é bastante profundo, é tão profundo que a gente nem percebe, a ponto de repente, alguém muito mais jovem do que eu, né, em princípio alguém que já nasceu na tecnologia, um entusiasta, um programador, continuar preso nessa armadilha de que esse mundo é algum tipo de sofrimento, que você tem que passar na prova, porque se você não passar na prova, você não vai para a próxima etapa do game, né? Como se isso daqui fosse algum tipo de versão inferior da existência. E você sabe, pelo menos para quem já acompanha o Radinho, faz algum tempo que isso é o oposto do que esse nosso canal marginal, esse nosso canal marginalzinho, né, ele está propondo. O que ele está propondo é que a natureza não falta nada, a natureza se basta, né? Essa questão de justiça e injustiça, certo? Na verdade, muitas vezes um problema nosso de não conseguir abarcar ainda ou entender a história toda, né? E a gente está tentando demonstrar o milagre que é a existência, o milagre que é a vida ter surgido e a vida continuar se desdobrando
por conta própria, sozinha, surpreendendo todo mundo, e ainda tem gente que vai ficar ajoelhando no milho. Isso realmente é uma coisa um pouco complicada para mim. Mas já que a gente falou aqui de almanaque, né, já que a gente falou aqui de tentativas iluministas de repente, aumentar o acesso da população a algum tipo de conhecimento que fosse útil, né? Hoje de manhã, por coincidência, acho que a Sabine Rosenfelder retuitou alguém que estava fazendo a seguinte pergunta: puxa, por que que a gente não encontra uma boa análise do que deu errado com aquele projeto do computador popular? Aí eu me lembrei e falei, peraí, acho que ela está falando de um projeto que, sei lá, no começo dos anos 2000, 2005, 2010, fez assim um furor. Tinha um personagem que era muito inspirador na época, que era o Nicholas Negroponte. O Negroponte era um dos fundadores do Media Lab, do MIT. O Media Lab era ali um departamento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Dessa vez eu não engasguei, aleluia, né? E o Media Lab era um laboratório de inovação, muita coisa legal saiu dali, e o Negroponte era uma figura muito inspiradora. E ele veio com uma ideia que é o seguinte: olha, a gente tem que acelerar, a gente tem que turbinar o desenvolvimento, porque agora que a gente tem internet, agora que a gente tem essa plataforma maravilhosa, né? Na época não tinha, sei lá, não tinha TikTok, foi muito antes disso, né? Essa ferramenta maravilhosa de disseminação do conhecimento verdadeiro, não é? Então a gente tem que, sei lá, trazer todo mundo para o mesmo patamar. E na época computadores eram caros, mais caros do que são hoje. Laptops então nem se comenta. Eu demorei muito para ter o meu primeiro laptop pessoa física, né? Porque eu não tinha grana para ter um laptop, tinha laptop talvez no trabalho, e olha lá, mesmo, demorou muito, era muito caro, né? Smartphones também eram, imagina, estava longe de existir alguma coisa parecida com isso. Então ele veio com uma ideia que era um projeto que ele chamou inicialmente de One Laptop per Child, um laptop por criança. A ideia dele era fazer um laptop popular que custasse menos de $100, não é? Que tivesse um sistema operacional que fosse aberto, era uma versão do Linux que ele chamou Sugar, se eu não me engano, né? Era uma versão do que, aliás, se a criança tivesse interesse, ela mesma poderia aprimorar o sistema operacional, porque era código aberto, não é? Então você teria essas máquinas, elas seriam robustas, elas consumiriam pouca energia, elas poderiam ser distribuídas aos zilhões, né, nos países pobres, e aí os países pobres dariam, sei lá, um salto quântico, né, em termos de desenvolvimento. Eles não precisariam subir a escadinha, eles iam pegar um elevador. Basicamente era isso, né? Esse One Laptop per Child era um projeto para justamente revolucionar o terceiro mundo, dando acesso imediato a essa plataforma maravilhosa. E eu não preciso dizer que deu quase tudo errado, né? Eu me lembro do entusiasmo. Aliás, eu estava até procurando para ver se dá para comprar. Fizeram tantos dessas maquininhas, eram umas maquininhas verdinhas assim de plástico, né? Fizeram tanto, deve estar tudo no lixo pelo visto, porque eu não consigo achar nenhuma para comprar, queria ter isso como souvenir, né? Mas fizeram centenas de milhares desses computadorzinhos. Muitos países se empolgaram. O Peru falou, vamos comprar centenas de milhares, o Peru vai ser um foguete, né? O Peru vai criar asas, vai sair voando, né? Vários países se empolgaram, a África, mas na verdade a coisa capotou. E a questão é entender por que capotou. Por que não revolucionou absolutamente nada? E eu vou dar duas referências aqui. Um é um vídeo bastante bom, que é um designer, que ele está tentando mostrar como que muitas vezes o primeiro mundo se equivoca quando ele tenta ajudar o terceiro mundo, né? Quando eles muitas vezes têm uma atitude que é um pouco arrogante. Olha, eu sou aqui uma divindade, eu vim iluminar vocês que são os tapados, né? Isso normalmente dá errado, porque ele não conhece o terceiro mundo. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu já participei de projetos desse tipo, né, em que de repente um país que está em desenvolvimento, no caso era a Colômbia, chamou lá o pessoal do Vale do Silício, né, essas entidades, essas pessoas privilegiadas, esses consultores exponenciais, para ajudar a Colômbia a resolver seus problemas. E a primeira coisa que eu fiz, que inclusive não me tornou muito popular com os meus colegas, foi falar, baixa a bola.
Ninguém, vocês não são aqui, né, o El Conquistador que chegou aqui, né, iluminado num cavalo branco. Não, pelo amor de Deus, vocês não conhecem a Colômbia, vocês não falam o idioma, vocês não conhecem o contexto, vocês não conhecem a cultura. Perdão, engasguei aqui. Vocês não conhecem absolutamente nada, vocês estão caindo de paraquedas, vocês vão errar na mosca, que é uma expressão que eu acho bastante oportuna, né, é bastante pertinente. E, aliás, eu acho que, eu me lembro, inclusive, dos nossos clientes, por assim dizer, quem tinha chamado a gente para conversar, o cara me chamou de lado e falou, puxa, que bom que pelo menos você fala a língua, você conhece a nossa cultura, porque esses gringos não entendem nada, eles caem aqui de paraquedas e ficam cagando regra. Então, isso é bastante comum, né? Quem trabalha nessas mega consultorias, eu não sei se você já conheceu, já conviveu com as Accenture, os McKinsey, os caras parecem que são, sei lá, eles desceram de Valhalla, desceram do Olimpo, né, para iluminar, né, os pobrezinhos. Pois bem, então esse foi um dos equívocos. Um dos equívocos do Negroponte foi achar que ele lá do alto do MIT, em Boston, ele soubesse o que realmente era o problema na Zâmbia. Eu falei Zâmbia porque começa com Z, podia ser qualquer outra coisa. Né? Ele não sabia. Então ele vai se deparar ele vai chegar, vai perceber que as escolas não tinham conectividade, você tinha que treinar os professores, que você tinha corrupção, que os países isso, que os países aquilo. Aí, de repente, surgem rivalidades corporativas, a Microsoft pode ficar com ciúme, a Intel pode não gostar da AMD, pode ter vários tipos de tramóias, etc. e tal. Mas eu sei que deu errado e se vocês quiserem entender um pouco melhor, eu fiz ali, numa conversa com o ChatGPT, ali tem um bom diagnóstico das coisas que deram errado. Tem tudo. Tem esse completo desconhecimento da realidade de cada país, tem um desconhecimento do processo educativo. Na educação não é simplesmente ter acesso à informação, educação é um processo social, educação é um processo colaborativo, né? A tecnologia não é a salvação, a tecnologia é uma ferramenta e não é a mais importante, não é? Então é um tremendo aprendizado, justamente para baixar um pouco a bola de quem acha que a hora que você joga uma tecnologia na cabeça dos outros, isso vai resolver tudo de uma vez só. Né? Não é assim, contexto é tudo e seres humanos são seres humanos, se a gente não entende como aquela cultura funciona, nada vai funcionar. E tem um exemplo muito interessante aqui, que é, acho que o único caso de sucesso conhecido, que é o do Uruguai. O Peru, vamos fazer um contraste, Peru deu tudo errado, os caras encomendaram centenas de milhares e tudo acabou indo para o lixo porque os professores não sabiam usar, porque não tinha internet, porque as coisas eram roubadas e era o caos, não serviu para absolutamente nada, não tinha um plano de manutenção, as máquinas quebravam, as crianças no máximo usavam aquilo para brincar. Agora, né, como contraponto, o que aconteceu no Uruguai é a demonstração que tecnologia por si só não resolve nada. O presidente no momento era o Tabaré Vázquez, eu não conhecia, né? Ele lançou um plano, ele se empolgou com isso e lançou um plano chamado CEIBAL. CEIBAL é uma sigla para Conectividade Educativa de Informática Básica para o Aprendizado Online. Isso, ele lançou um plano, mas esse plano era um plano. Isso implicava não só jogar de paraquedas, o Papai Noel jogando as maquininhas e rezando para que as coisas fossem acontecer sozinhas. Não, era coordenado centralmente. Você tinha toda uma infraestrutura que quer dizer o seguinte: programa de treinamento para os professores, manutenção, conectividade, né? Não adianta uma coisa se não tem conexão nenhuma, né? Desenvolvimento de conteúdo específico, envolvimento da comunidade. Ou seja, ele fez o que deveria ser feito e que ninguém fez porque falta justamente esse tipo de liderança, esse tipo de visão. Né? Então, esse CEIBAL acabou tendo uma super influência no Uruguai. Esse plano continua até hoje, né? Ele evoluiu, agora não precisa ser necessariamente aquela máquina, pode ser Microsoft, pode ser Chromebook, pode ser tablet, tanto faz, mas era um plano estruturado de educação onde o hardware era uma parte importante, mas não é que você jogou ali uma sementinha e virou um pé de feijão, o pé de feijão virou o negócio, foi do castelo do gigante.
Não, né, então o Uruguai está aí, é a exceção que confirma a regra, né, é a exceção que mostra que não é só você semear as coisas e torcer para que elas aconteçam, porque se você não cuidar, se você não pensar como um jardineiro, que aliás é uma ideia que realmente sempre me fascinou, a ideia da jardinagem, né, você não as coisas requerem cuidado, né, existem ervas daninhas, né, existem pragas, né, as coisas não vão florescer como elas deveriam. Então, nesse sentido, talvez agora sim eu consiga olhar para o radinho e imaginar que ele é algum tipo de almanaque, né, algum tipo de almanaque para algum tipo de jardinagem, né, para que algumas coisas novas floresçam, para que a gente consiga, sei lá, devagarinho ir ali podando algumas ervas daninhas que estão drenando as nossas energias, que estão drenando, né, a nossa alegria faz muito tempo, e a gente consiga fazer aqui, não digo exatamente um paraíso, né, mas a gente consiga escapar de algumas tentações que infelizmente vem nos enfraquecendo faz muito tempo. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Obrigado aqui pelo apoio, pelos 14 super raríssimos, pelas dicas, pelos comentários. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.